Olá, boa noite, Shalom, Deus abençoe cada um de vocês. Bom, eu tenho buscado esses dias, principalmente esse tempo de quarentena, fazer os vídeos devocionais, porque eu tenho entendido que temos algumas dificuldades, principalmente quando nós quebramos a nossa rotina diária, de seguirmos o que a gente faz no dia a dia. Eu, por exemplo, eu tenho um costume de ler a Bíblia dentro do ônibus. Eu vou de ônibus para o trabalho e eu leio a Bíblia dentro do ônibus, visto que eu gasto quase que 1 hora dentro do ônibus. Então, eu leio a Bíblia lá, e agora eu tenho feito meu devocional dentro de casa e eu tenho visto quanto é difícil nós quebrarmos a nossa rotina. Por isso que nesse tempo eu tenho colocado os devocionais, tenho tentado seguir os devocionais que o Ministério Consolador de Israel, onde eu congrego, ele põe, mas hoje especificamente eu quero falar sobre algo que eu tenho recebido nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, referente a esse tempo, o que está acontecendo. Então não é algo que veio de mim, na verdade é algo que eu tenho lido nos grupos de WhatsApp sobre um texto que explica o que está acontecendo nesses tempos, algo que teoricamente podemos considerar como uma profecia bíblica de que isso iria acontecer. E eu quero fazer um outro vídeo explicando sobre o que eu entendo que está acontecendo nesse tempo, qual é um dos propósitos pelos quais nós estamos passando por esse tempo. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Deus ele é soberano, mas além da soberania de Deus, existe algo que também é imutável. Deus é bom. Bom, sempre bom. E Ele não vai mudar. Então, será que as coisas que são ruins, ao nosso ponto de vista, mortes, dores, doenças, viroses, medo, pânico, pavor, será que isso é bom? Deus é bom. E Ele também é soberano. E eu quero explicar um pouco no outro vídeo que eu vou fazer sobre essa soberania. Mas nesse vídeo em específico eu quero falar sobre um texto que eu já recebi mais de 2 ou 3 vezes, que é o texto que está escrito em Isaías capítulo 26, do versículo 20 ao 21. Eu vou ler para vocês na minha versão mensagem. Ele diz assim: ó meu povo, vá para casa, tranque-se na sua morada, passe um tempo em reclusão, até que tenha passado o furor do castigo. Porque o Eterno sairá do seu lugar para castigar os pecados do seu povo. A terra ficará manchada de sangue, mostrando onde os assassinos ficaram escondidos. Bom, vamos lá. Esse texto, ele realmente fala sobre o povo de Deus indo para sua casa e ficando-se recluso. Se nós olharmos o contexto, Deus ele fala, Isaías fala no versículo 7 a 10, o caminho dos que vivem de forma correta é plano, o Senhor aplana a estrada de quem é decente. Nós estamos felizes em nos demorarmos nesse caminho marcado, com as placas da tua decisão. Quando se mostra graça ao perverso, ele não consegue compreender. Na terra da vida correta, os perversos persistem na vida de maldade, cegos para o esplendor do Eterno. Então, se nós formos olhar para esse texto e pegar esse texto em específico, realmente ele está falando de que Deus, de uma certa forma, ele pede para nós entrarmos dentro de nossas casas, ficarmos reclusos, porque teoricamente Deus ele vai sair do seu lugar e castigar os pecados do seu povo. E aí a terra fica manchada de sangue. Eu acho interessante, gostei desse texto, de fato, eu achei que realmente ele estava falando muito desse período de quarentena que nós estamos vivendo. Só que eu quero lhe convidar a pular 4 capítulos para frente. Eu não acredito, de fato, que Deus ele é um Deus impessoal. Eu acredito que Deus ele é um Deus pessoal e que ele fala seus segredos e seus mistérios para os seus profetas e principalmente algo que está escrito no livro de Salmos. A intimidade do Senhor, os segredos do Eterno, são para aqueles que o temem. Em primeiro lugar, eu não sei o que você tem feito na sua vida, qual é o propósito da sua vida, mas se você não tem gastado os seus dias preocupando em ter intimidade e temor do Senhor, não espere encontrar segredos de Deus nas notícias, encontrar segredos de Deus através da boca de outras pessoas. Deus revela os seus segredos para aqueles que o temem. Você pode receber revelação direta do Pai. Você pode receber revelação direta do Espírito. Depende de você
ter intimidade e temer ao Senhor. Vamos para o capítulo 30 de Isaías. Eu amo esse texto, porque no capítulo 30, ele começa no versículo 8, pelo menos na minha Bíblia, falando assim, que existe uma geração que é rebelde. Não se enganem, quando você vê lá no Isaías 26, que ele diz que o Eterno sairá do seu lugar para castigar os pecados de quem? Os pecados do seu povo, do povo que se chama pelo nome de Deus. Não é o pecado de uma outra nação, não é o pecado de uma... Não, nós precisamos mudar o nosso conceito de que Deus, ele abençoa-nos porque nós somos bons e castiga o mundo porque o mundo é mau. Isso não existe. Aos olhos de Deus, quando Deus ele olha para nós, ele só não nos mata porque ele olha e enxerga em nós o sangue do Cordeiro. Se você procurar em uma das minhas pregações, eu falo sobre isso. Quando nós pregamos sobre graça, a graça convida todos para entrarem na festa, todos. Mas só permanece quem está vestido com as vestes do Cordeiro. Então Deus, ele pede para nós nos recusarmos, e se nós formos encarar isso literalmente, é por causa do pecado do povo. E de que é o povo? Do povo dele. O povo que é o povo dele. Então assim, fica meio ilógico nós pensarmos que o mundo está passando por tudo isso, porque um povo que se chama pelo nome de Deus é rebelde e pecou. Então se você realmente acredita que é isso mesmo, existe o culpado disso tudo e é você. Por isso que eu quero te convidar a pular 4 capítulos para frente. E eu quero lhe dar uma chave hoje. Isaías 30, como eu disse, começa no versículo 8 a 11, falando da geração rebelde, falando de nós como geração rebelde. Nós somos uma geração rebelde. Versículo 15, diz assim, a partir do 15. O Eterno Senhor, o Santo de Israel, está dando este conselho solene. Se querem a salvação, voltem para mim. E parem com esses esforços inúteis para se salvar. Sua força virá depois que vocês se acalmarem em completa dependência do meu poder. E ele termina assim, exatamente aquilo que vocês se recusam a fazer. Uau! Para mim faz muito mais sentido eu entender de que este é o momento em que Deus ele fala assim, parem de se esforçar com esforços inúteis. A força de vocês vai vir quando vocês se acalmarem em completa dependência do meu poder. Exatamente o que vocês não querem fazer. O texto que originalmente mexeu comigo foi assim, em vocês descansarem e repousarem está a vossa salvação. Em vocês se aquietarem e confiarem, aí está a vossa força. Mas vocês se recusaram a fazer isso. Deus falou isso comigo quando eu tinha 21 anos de idade. Se nós estamos reclusos, se a culpa não sei de quem é, né? Não quero falar nomes nem citar nações, mas não é assim que Deus vê. Deus ele olha e ele oferece um conselho solene. Quer salvar-se? Volte-se para Deus. Para de se esforçar de um jeito inútil para você ter salvação própria. Os seus atos de justiça são imundos. A sua força vai vir depois que vocês se acalmarem. E vocês vão ter que aprender a depender do meu poder. Amados, minha oração não é para que nós fiquemos dentro de casa olhando a desgraça acontecer e a terra ser manchada de sangue. Mas a minha oração é para que, se nós que somos povo, manifestação da glória de Deus, manifestação da vida de Deus nessa terra, que nós sigamos o conselho solene do Senhor. Que neste momento que nós estamos vivendo, nós aprendamos a depender em completa dependência do poder do Eterno. Olha, a câmera até chacoalha aqui. Não nos recusemos mais. Se ouvirmos a voz do Eterno, não recusemos. Então, conselho para hoje, para o devocional de hoje. Quer ser salvo? Volte-se para Deus. Para de se esforçar inutilmente. Acalme-se, porque a sua força está em se acalmar. E dependa completamente
do poder de Deus. Não adianta a gente ficar em casa atribulado e atribulando a todos. Não adianta a gente ficar em casa desesperado com o que vai acontecer dentro das nossas empresas, dentro dos nossos negócios. Não adianta nós ficarmos reclusos e obedientes se nós não aprendermos que a obediência sem a dependência ela é vã. Que nesta noite e que neste dia o Senhor nos faça entender, mais do que estarmos reclusos, é que nós aprendamos a depender dEle, em total dependência do seu poder. Que a reclusão nos leve à dependência e à obediência. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa se unir ao seu Criador, você possa mudar a sua vida e assim você mude todo mundo e todos ao seu redor. Deus os abençoe, uma ótima noite, até amanhã, se Deus assim permitir.